Fala galera, e vamos falar novamente de Copa do Mundo Feminina. Estamos nos encaminhando para as quartas final, com confrontos bem interessantes, e vamos falar também um pouco do pós da seleção brasileira após essa eliminação melancólica da seleção brasileira na Copa do Mundo. Estou aqui com o Luanzito Fontes, que vai falar com a gente também. E aí, Luanzinho, o que você achou da seleção brasileira nessa Copa do Mundo? Fala, Isabelle, fala pessoal. Enfim, a seleção brasileira obviamente não correspondeu às expectativas, né? Chegou talvez com a delegação mais estruturada da Copa do Mundo, mas pecou em muitas coisas. Pecou no técnico, pecou no tático, pecou em fundamentos, e por isso também acabou não correspondendo tanto a expectativa que se foi criada, né? Uma seleção que podia mais, que tinha mais capacidade e que tinha mais coisas na mão, né? Então, o desempenho em si foi triste, né? Principalmente nos 2 últimos jogos, mas enfim, né? Agora esperemos pela Olimpíada do ano que vem e no Mundial de 2027. E estamos também com Manu Bianchi. Ei, Manuzinha, a seleção brasileira foi eliminada de uma forma super precoce da Copa do Mundo e o cargo da Pia está em jogo. E o que você acha? Você acha que a Pia deve ficar no cargo? Não deve? O que você acha que deve acontecer com a seleção brasileira? Oi, gente. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito a favor de mudança. Eu acho que se não tá dando certo, tem que mudar. Só que o caso da Pia, ela teve uma evolução absurda com a seleção brasileira. Ela teve uma campanha antes da Copa do Mundo muito boa, teve toda uma mudança no jeito que a seleção joga, e eu acho que foi muito importante para o Brasil como futebol feminino, sabe? Então eu acho que poderia ter esperar uma evolução da Pia. Eu acho que não é o momento dela sair, por mais que às vezes seja bom trocar mudanças e áreas novos, eu acho que não é o momento dela sair para poder dar uma continuidade a uma coisa que ela começou com as meninas, sabe? Tem uma continuidade. Eu concordo muito com isso. Eu acho que a Pia fez um bom ciclo. Ela teve bons jogos, como eu falei na última live. Nós vencemos a Alemanha no amistoso de 2-0, uma campeã mundial. Foi um bom jogo. Nós fizemos uma boa finalíssima contra a Inglaterra, que a gente infelizmente perdeu nos pênaltis, mas foi talvez um dos melhores jogos da seleção brasileira que precedeu essa Copa. Mas a Pia não conseguiu fazer uma boa Copa, infelizmente. A gente não tem tempo de recuperar de um mau resultado na Copa. A gente chegou contra o Panamá com a confiança lá em cima, a gente goleou o Panamá, foi um bom jogo do Brasil. Então, eu acho que a cabeça dos jogadores estava pensando, agora vai, a gente consegue, a moral chegou lá em cima. E aí, quando a gente balança contra a França, a gente perde, na verdade, contra a França, abalou o psicológico de uma forma que elas não estavam esperando. Na Copa do Mundo, a gente não tem tempo de sofrer por uma derrota, a gente já tem que recuperar em 3 jogos. Pode custar uma classificação importantíssima, e foi o que aconteceu. Eu acho que contra a Jamaica o Brasil balançou bastante. O fator psicológico foi um fator importante para a nossa derrota. E as práticas táticos, sistemático, o Brasil não fez um bom jogo em si, dentro de campo. Eu acho que o Brasil perdeu em si nas 4 linhas para a Jamaica, não conseguiu quebrar a defesa da Jamaica, que jogou como se propôs. Então, eu acho que a Pia deve continuar, apesar de não ter feito uma boa Copa, fez um bom ciclo. E, querendo ou não, é uma treinadora muito respeitada no mundo todo. Ela é muito renomada e vitoriosa, tanto como jogadora, como treinadora com os Estados Unidos. Então, eu acho que ela deve continuar assim para a próxima Copa, apesar de não ter nada certo ainda. O que você acha, Lanzito? Olha, é interessante porque quando a Pia chegou na seleção brasileira, ela chegou, o que se teve de expectativa para a galera que acompanha com profundidade o futebol feminino foi, é uma treinadora grande que pode mudar o patamar do Brasil. E que pode deixar um legado, sobretudo, na seleção brasileira, né? E, claro, nesse ciclo de antes da Copa,
Teve algumas baixas, como a participação na She Believes Cup, que o Brasil chegou a perder para o Japão e tudo mais. Alguns amistosos também. No final do ano passado, o Brasil chegou a perder para o Canadá, para a Dinamarca e para a Suécia. Mas, sobretudo, o ciclo do Brasil trouxe muitas coisas boas, com nomes que estavam ali em uma grande ascensão dentro do time que a Pia vinha montando, que o time que a Pia vinha construindo, né? Caroline, Bia Zanerato, Ari Novos Borges, nomes importantes também. É sim. uma seleção praticamente renovada. É uma seleção com algumas novidades, claro. 11 convocadas eram estreantes. Uhum. Todo mundo muito novo. Também muito nova, né? Sim. São poucas experientes. Rafael também, que, querendo ou não, é uma das líderes dentro desse time, né? E no geral, o ciclo foi muito bom, né? Porque muito por conta dos resultados que o Brasil obteve dentro da Copa América Feminina, o que não é tão difícil, mas é importante você se mostrar contundente. O Brasil teve uma campanha contundente até demais na Copa do Mundo Feminino, na Copa América Feminina do ano passado, que venceu com 100% de aproveitamento e, sobretudo, sem tomar gol. E como você falou, teve o amistoso contra a Alemanha, que venceu em Nuremberg, teve a finalíssima, que foi talvez uma das melhores atuações que eu vi da seleção brasileira no futebol feminino em tempos, sobretudo porque você se impõe, principalmente no segundo tempo daquele jogo, né, contra uma seleção que está no seu auge e hoje é discutivelmente uma das 2 ou 3 melhores seleções do mundo, põe aí. Então, acho que o ciclo em si foi bom. A Copa, nem tanto. E na Copa, o que pesou não foi nem tanto, talvez, o tático, mas, sobretudo, a questão de fundamento técnico, né, que o Brasil errou muito passe, errou muito controle de bola e, claro, o mental pesou bastante, né? Quando veio a derrota para a França, assim, o que se teve ali foi, um balde de água fria ali durante o jogo e depois chega com essa pressão com a Jamaica e não consegue ter uma atuação contundente a ponto das melhores jogadoras serem defensoras, né? Como, por exemplo, a Rafael, que ficou construindo bastante o jogo ali, porque o meio do Brasil não estava aparecendo, estava sendo muito comprimido pela Jamaica, né? Também teve erros ali da Pia. E também ela não colocou a Bia Zanerato. Ela demorou muito para mexer, né? Aí sim. chegou nessa... Nossa, não, isso foi um absurdo. Um pouco das modificações, eu acho que demorou bastante na tomada de decisão. Então, é claro, o Brasil perdeu dentro das 4 linhas, mas teve uma mão muito importante da Pia um pouco nessa derrota, porque... A questão da decisão demorou da Pia. Foi uma dificuldade de decisão das jogadoras dentro de campo. Também. Então, elas sabiam muito tecnicamente o que fazer, mas não sabia... Pô, o que tá acontecendo agora? O que eu tenho que fazer agora? Sabe, ler o jogo. A cabeça no lugar, se esfriar. A cabeça no lugar, ler o jogo e falar, tá, tentar isso aqui. Faltou um pensamento da Pia nas substituições, em pensar nisso. E também um pouco das jogadoras ali no momento. Porque elas estão lá dentro de campo, elas sabem o que tá acontecendo. Exatamente. Eu acho que faltou um pouco também de mudanças táticas. Em todos os jogos o Brasil entrou no 4-4-2 e num jogo contra a Jamaica que o Brasil precisava vencer, claro, ela começou com a Marta, que é uma das principais atacantes de nomes da seleção brasileira, mas talvez faltou um pouco de ir para frente, de botar tantas defensoras no meio campo, de ir para frente, de tentar fazer o gol, porque o que não podia acontecer já estava acontecendo. Não podia empatar, não podia perder. O Brasil precisava ganhar. Então, acho que faltou um pouco de atitude, tanto das jogadoras, tanto da Pia. Talvez tenha sido um erro conjunto em relação a isso. As próprias jogadoras, após a eliminação, admitiram isso. Elas não estavam preparadas, elas não estavam psicologicamente, elas estavam abaladas, sim. Admitiram que faltou um pouco de controle psicológico, de controle sentimental, de falar, tá bom, agora é para valer, temos que ir para frente, temos que jogar e temos que marcar o gol. Então, a seleção brasileira tem um psicólogo trabalhando com eles, sim, com elas, sim. Mas eu acho que faltou um pouco também da chamada da Pia. Eu senti ela muito calma na beira do gramado, esperando para ver o que ia acontecer. Eu acho que faltou um pouco de emoção e falar, cara, isso aqui é um mata-mata pra gente. A gente precisa vencer. Faltou um pouco dessa explosão. O que você acha? Sim, o Brasil, como eu falei, né?
A partir do jogo contra a França, já dentro ali do jogo, o Brasil ele sente muito baque, porque já joga contra uma seleção que tem uma característica diferente, que aperta muito, tanto que a França quase não deixava o Brasil sair do meio de campo no primeiro tempo. Tanto que as coisas só se ajeitaram no segundo, e também tem esse negócio, né? Os erros de fundamento, erros de passe, controle de bola. O Brasil teve muito passe errado, e a parada da Pia também é que já no jogo contra a França eu pensei, putz, ela podia ter colocado a Bia Zanerato, não porque ela tinha ido bem no primeiro jogo, mas porque ela, ali num espaço que tem entre a defesa e o meio da França, ela podia ali receber uma bola ali e achar um atacante. Que foi titular no primeiro jogo, exatamente. Né? Ela fez um bom jogo. Sim. Fazendo essa função. E no segundo jogo ela coloca a Marta, só que a forma da qual o jogo se desenha obriga a Marta a ela não jogar perto das atacantes para deixar na cara do gol, mas para jogar de costas, para buscar o jogo. Por quê? Porque o meio campo estava perdido. Então, teve essa série de fatores. No mais, né, eu não cheguei a concluir se a Pia deve ficar ou não. Para mim, deve ficar. Muito pelo ciclo, e porque eu acredito que ela tem uma capacidade de deixar um legado importante para um cenário do futebol feminino brasileiro, que dentro do cenário global ele é emergente. Eu concordo. Mas a definição da Pia, se ela fica ou não no cargo, ainda não foi tomada pela CBF. É possível que ela caia e que ela não assuma mais a seleção brasileira nos próximos amistosos que estão marcados para setembro. A seleção brasileira feminina tem 2 amistosos em setembro. E o que o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, pretende é consultar as jogadoras, as principais, as líderes da seleção brasileira, como a Marta, a Tamires, a Rafaele, para saber o que elas acham sobre o futuro da Pia, se ela deve permanecer ou não. O que aconteceu também na seleção masculina, né? Após a saída de Tite, o presidente da CBF também consultou com os jogadores da seleção brasileira masculina em quem eles achariam um bom nome para o sucessor de Tite, no caso da seleção brasileira. O que você acha dessa atitude, Manuzinho? Você acha uma atitude acertada da seleção brasileira, da CBF, em consultar as jogadoras para saber o que elas acharam do trabalho? O que você acha? Eu acho que é extremamente necessário. Eu acho muito bom fazer isso, porque elas estão lá dentro, gente. A gente não tem como só a gente julgar daqui de fora, porque elas estão diariamente em treino, elas que estão vendo o que a Pia está fazendo. Então, como são jogadoras que têm experiência no futebol, tipo a Marta, a Rafaele, elas são nomes bons para opinar sobre isso, porque além de saberem jogar, elas sabem técnicas do futebol, elas sabem movimentos, elas estão lá dentro, elas sabem melhor do que ninguém, melhor do que a gente, para falar sobre isso. Então, eu acho que é uma ótima decisão, assim, consultar elas. Excelente. Eu acho importante porque, sobretudo, você tem a ideia também, você tem que entender se a Pia tem essas jogadoras na mão, né? Se o técnico tem essas jogadoras, o jogador na mão, se o jogador compra a ideia dele, é mais fácil de que as coisas possam fluir dentro de um ciclo, seja em clube ou seja em seleção, em qualquer âmbito, na verdade, dentro do futebol. E querendo ou não, ali esses nomes fortes, eles têm um peso nessa decisão, né? Porque eles acabam sendo que uma voz dentro desse elenco, e também acabam tendo também a sua própria relação com a técnica, né? A Tamires, a Marta, a Rafaele, que são essas grandes referentes hoje dentro da seleção. Eu acho que teria um peso importante na declaração, nessa decisão final. Eu concordo que é uma decisão acertada da CBF. Eu acho que se dependesse das jogadores, eu acho que as jogadoras optariam por manter a Pia, porque é um trabalho em construção. Eu acho que, é claro, o principal objetivo era, de fato, a Copa do Mundo, que a gente não teve um bom resultado, mas o ciclo em si mostra que tem um trabalho sendo feito. A gente vê mudanças claras no comportamento da seleção brasileira.
A gente vê, de fato, uma reformulação do elenco, que era uma coisa que já era pedido na última Copa. Então, eu acho que o trabalho está sendo feito. O resultado foi ruim, mas eu acho que a gente tem tempo para se preparar o suficiente para a próxima Copa. E a Pia pode ser, sim, quem nos guiará para talvez a primeira estrela. Até porque ela já é, de fato, uma treinadora campeã, ela tem experiência em ganhar Copa do Mundo e saber o caminho. Ela foi bicampeã olímpica e vice-mundial. Né? Ela Exatamente. perdeu o Mundial em 2011 com os Estados Unidos para o Japão e foi bicampeã olímpica com os Estados Unidos em 2008 e 2012. E é interessante também... Essa campanha ruim do Brasil veio só para lição, assim, para a gente ver que nada é perfeito e que tem que trabalhar mesmo, tem que correr atrás do que a gente quer. Exato. Foi um baque? Foi. Mas isso é para acordar. Para todos nós acordar. Eu acho interessante que eu vi uma entrevista, inclusive, com a delegação dos Estados Unidos, antes dos Estados Unidos ser derrotado nas oitavas de final. Eles ficaram bem chocados com a saída, com a eliminação do Brasil na fase de grupos. Ela não esperavam. Tanto pela Marta, porque a Marta ela joga nos Estados Unidos há muito tempo já. Sim, então ela já é uma jogadora influente nos Estados Unidos. E por conta da Pia, principalmente. Porque a Pia ganhou a Copa com elas. Então eles ficaram bem surpresos. Tipo, caraca, a Pia e a Marta caíram na fase de grupos e nem eles mesmos acreditavam que estava acontecendo, né? Então, fala. E querendo ou não também, né, a ideia é a seleção brasileira e o futebol brasileiro hoje eles estão mais estruturados, né? Então daí dá para se ter uma prontidão, se enxergar uma prontidão a mais do Brasil para os próximos desafios, para as próximas competições, porque hoje a gente já tem campeonato profissional, hoje a seleção ela estruturalmente, como eu falei no vídeo anterior, ela chegou com uma delegação histórica, porque foi a maior de sua história e foi com tudo. Foi com psicólogo, foi com kinesiólogo, foi com fisioterapeuta, analista de desempenho, tudo que se tem direito. Tudo bom e do melhor. Tudo vai dar certo. Sim. A estrutura ela é importante, mas dentro de campo também pesa. É um fator que pesa. Talvez até mais do que o que você monta. Se você já tem uma estrutura, beleza, e o caminho andado. O importante é no campo. E as lições que você tem que ter, pelo menos agora, é mais de campo e bola. Eu também acho. E vamos falar o que está acontecendo na Copa do Mundo hoje. Hoje tem jogo, começa as quartas de final da Copa do Mundo, já temos os confrontos definidos, e são confrontos bem... eu digo acirrados, né? Eu acho que não tem jogo fácil, são 4 jogos bons e que tudo pode acontecer. Nós temos uma Copa de zebras, que já aconteceu muita zebra até aqui, então acho que vão ser bons jogos. Logo hoje, às 10 horas da noite, começa com Espanha e Holanda. É um jogo para ficar de olho, sim. Eu acho que a Espanha está fazendo uma boa campanha. E a Holanda, para surpresa de ninguém, também está... eu acho que talvez fazendo a sua melhor campanha na Copa do Mundo, talvez a seleção com a melhor campanha, elas estão bem sólidas e bem contundentes. Sim. Logo em seguida tem Japão e Suécia, que eu digo que talvez possa ser uma boa revanche para as japonesas, que foram eliminadas pela própria Suécia nas Olimpíadas, na última Olimpíadas que o Canadá saiu vitoriosa. Então pode ser talvez uma revanche para as japonesas, que vem também em boas sequências. Logo em seguida, Austrália e França, e Inglaterra e Colômbia, que também promete ser um jogaço. A Inglaterra é uma das favoritas para levantar essa Copa, e a Colômbia talvez uma das grandes surpresas de estar nessas quartas de final, né? A única sul-americana nessas quartas de final. E aí, Luanzito, o que você acha que pode acontecer nessas quartas de final? Quem deve passar? Nas quartas de final? Bom, coloquemos aqui... Começando com Espanha e Holanda, o que você acha que pode Espanha e Holanda, olha, interessante esse jogo porque, como você falou, a Holanda vem de uma campanha muito sólida e a Espanha, ela conta com o individualismo de alguns nomes, né? Apesar de ser um time que tem ainda aquele negócio de posse de bola, assim como no masculino, né? É um time que tem ótimos nomes, né? A Alexia Putellas, que é a melhor jogadora do mundo atual, talvez não seja um nome para a gente destacar tanto, porque ela também vem se recuperando de lesão, então
Ela nessa Copa não necessariamente jogou tanto, então não deve ser titular, eu imagino. Mas aí tem a Aitana Bonmati, que está fazendo uma Copa espetacular, Jennifer Hermoso também, que está fazendo uma outra Copa bizarra. É um time bom para ficar de olho a Espanha em si. Mas eu acho que eu ainda consigo apostar na Holanda porque eu vejo um quê de instabilidade na seleção espanhola do Jorge Vilda. Então acho que nesse caso, pela solidez, apesar de não estar no seu auge, né? Acho que o auge da Holanda foi entre 2017 e 2019, entre a Euro, que ela ganhou, e a Copa do Mundo, que foi finalista. Eu acho que ainda dá a Holanda nesse sentido, muito por conta de eu enxergar algum tipo de instabilidade dentro da seleção espanhola, principalmente em jogos contra seleções maiores. E você, Manuzinha? Sim, eu acho que é muito acirrado. Eu acho que é duas seleções. Todos os confrontos, né? Eu acho que todos os confrontos são bem acirrados. Eu acho que vai ser os jogos final vão ser interessantes de assistir. Que a maioria, tipo, principalmente Espanha e Holanda, são duas seleções grandes, gente. Tipo, não tem como falar quem é favorito, porque as duas são favoritas, querendo ou não. Então, as duas estão vindo bem, estão vindo de boas campanhas. Então, é difícil de falar quem eu acho que o Bulgária vai ganhar ou não. A Espanha chegou a tomar 4 do Japão na fase de grupos, né? Tem esse problema. Exatamente. Professor, a gente consegue voltar com a imagem do chaveamento? Porque eu vou propor um bolão aqui até a final e com a campeã, com os votos de nós três, quem vocês acham que vai vencer a Copa do Mundo Feminina a partir dessas quartas de final? Eu vou votar na Holanda contra a Espanha para avançar a semifinal. E, pelo visto, Luanzito e Manuzinha também. Sim. Então, Japão e Suécia. Olha, olho no Japão, tá? Eu também acho. Olho no Japão, hein? Acho. Japão que veio... Que tudo bem, veio de 2 finais de Copa do Mundo, 2011 e 2015. 2011 venceu, 2015 perdeu. Depois, na Olimpíada, não foi tão bem, né? Teve ali também uma queda ali no ciclo do Norio Sasaki. Entrou o Ikeda para ser o novo treinador da seleção japonesa. E a seleção ganhou novas caras, tem a artilheira da Copa, que é a Miyazawa, e, sobretudo, é um time muito bem organizado, muito bem treinado, muito móvel, que sabe quando é para ter, que sabe ter posse de bola quando é para ter posse de bola, que sabe ser mais retraído e apostar em contra-ataque quando é para fazer isso também. O Japão meteu 4-0 na Espanha, tendo 21% de posse de bola. Só para você ter uma ideia. E, sobretudo, são muito efetivos, né? Sim, é um time efetivo, é um time móvel, é um time que dá gosto de ver jogar, é gostoso de ver jogar. E tem a Miyazawa ainda, Nagano, é fantástico. Vai ter que quebrar a goleira da Suécia. A questão é essa. Dos Estados Unidos. Então pode ser realmente um jogo para ficar de olho, mas eu acho que a Suécia ainda pode passar. Eu acho que pode ser difícil, tá? Eu acho que vai ser nos pênaltis a Suécia passando. Olha, eu acho que o encanto da Suécia acaba por aqui. Acho que o Japão passa a Suécia. O Japão é um time muito sólido. Muito, 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 muito mais sólido. Então tá empatado. Manuzinha, quem? Eu aposto na Suécia. Eu aposto na Suécia, porque a Suécia está surpreendendo bastante e a defesa delas está surreal. Eu acho que elas chegam com moral, né? Depois de tirar as grandes atuais campeões nas oitavas de final. E um jogaço. Talvez elas cheguem com moral. Foi um jogo acirradíssimo com os Estados Unidos. Então eu acho que elas estão com uma defesaça. O Japão pode ser um time extremamente organizado mesmo. Eles jogam muito bem organizado. Mas a Suécia tem um desenrolo ali. Eu acho que... Eu aposto na Suécia nessa daí. Boa. Então, teremos nas semifinais, de acordo com o nosso bolão, Holanda e Japão na primeira semifinal. Não é Holanda e Suécia? Foi 2 votos. Holanda e Suécia. Holanda e Suécia. Verdade. Mas pro Luanzito é o Japão. Para mim, Japão. Nos seus sonhos é o Japão. Em seguida, temos a Austrália e França, que também pode surpreender. A Austrália vem numa campanha, de novo, bem contundente. E a França talvez tenha escorregado, né? Perdeu para Jamaica. Então, pode ser mais um jogo acirrado que pode surpreender. Eu vou votar na França, porque eu acho que elas estão numa crescente. Desde a fase de grupos, eu acho que elas ganharam um pouco de moral com a vitória pelo Panamá. Então, eu acho que a França pode vencer nessa daí. Para mim, também, eu acho que da França. A Austrália
é a dona da casa, joga diante de sua torcida. É um time bom, principalmente no sentido de contra-ataque, tanto que contra a Dinamarca, as melhores chances na vitória por 2-0 nas oitavas foram assim. Não tem a Sanquer ainda, desafortunadamente. Acho que talvez ela comece a jogar agora, mas dificilmente ela vai pegar num tranco. Vou apostar na França também. Foi se solidificando ao longo de sua campanha na Copa. Perfeito. E para fechar a nossa última semifinal. A Manu não votou, dá a volta para a Manu. Ô, Manu, deixamos você sozinho. Manu. Poxa, gente. E você, Manu, quem que você acha que passa? Nessa daí eu vou ser um pouquinho do contra com vocês. Eu queria ver a Austrália passando, porque deve ser muito bom ganhar em casa, gente. Donas da casa. Deve ser lindo, sabe? E eu acho que nada é impossível, tá? Não é a Austrália tem time. E tem time. Tem time, não é impossível. É você... Pô, que gostaria de ver a Austrália ganhando, assim. Vai ser uma boa. Então, vamos lá. Foi 2-1. França em uma semifinal e na outra temos, olha só, Colômbia. Inglaterra e Colômbia. Eu acho que vai... Aí é a razão contra o coração. Porque eu acho que na razão daria Inglaterra, porque é a atual campeã europeia, tem uma boa campanha, pode ser cotada uma das favoritas a ganhar a Copa. E do outro lado vem a Colômbia, a única seleção sul-americana ainda no confronto, que tem Linda Caicedo, que joga bonito, que está surpreendendo. Eu acho, infelizmente, que a Inglaterra vai passar da Colômbia. Apesar da Inglaterra ter balançado contra a Nigéria e vencido apenas nos pênaltis, eu acho que às vezes vai pesar o peso da competição, realmente. Elas são experientes nisso, então quando apertar, eu acho que a Inglaterra vai saber decidir. Nossa. Difícil essa. Sé que mi corazón está con Colombia, pero England's gonna win anyway. Ou seja, vai dar Inglaterra, né? Vai dar Inglaterra. A Inglaterra está no seu auge, está... Como eu cheguei a dizer aqui algumas vezes no vídeo anterior, todas as jogadoras estão em seu auge, o cenário está no seu auge, então não tem outra. Eu acho que a Inglaterra passa, a epopeia colombiana acaba eternamente em nossos corações. Mas com orgulho, foi uma ótima campanha. Eternamente em nossos corações, Colômbia. Com certeza, eu acho que orgulhando toda a América do Sul. O que você acha, Manuzinha? Assim, eu acho que a Inglaterra vai passar por causa toda do técnico delas, da experiência de Copa do Mundo delas. Porém, como essa está sendo a Copa das Zebras, não é impossível a Colômbia passar. Tem uma jogadora que não vai jogar, a Lauren James, que foi expulsa contra a É verdade. É uma boa. Cara, não dá pra discutir, né? A Colômbia tá surpreendendo, a Colômbia tá indo bem, tá com uma campanha boa. Não é impossível a Colômbia passar. Mas se for levar em conta a experiência e todo o histórico, a Inglaterra passa. Então o negócio é assim, a Inglaterra, pero si se puede. Pero si se puede. O coração tá dizendo Colômbia, mas a gente vai botar a Inglaterra pela nossa análise aqui. Então, fechamos nossa semifinal com Inglaterra e França e Suécia e Holanda. 100% Europa, né? 100% Europa. 100% Europa. E aí, eu quero saber da final. Vamos falar direto para a final. Quem vai ganhar a Copa do Mundo Feminina? Quem é a principal cotada para levantar a taça? Manuzinha. Eu gostaria de falar Suécia, porque tá surpreendendo muito. Pô, seria muito bonito a campanha. Não é bonito, o time, a seleção que eliminou a atual campeã do mundo, ser campeã do mundo, seria bizarro, assim, seria lindo de consagrar a campanha da Suécia. Ia consagrar a Suécia. E cravar de vez o nome da Suécia no Sim, ia cravar. Ela tem estado nos últimos pódios já. Suécia tem tradição. Tem tradição na Copa do Mundo. Tem tradição. Eu apostaria na Suécia. Das 4, eu aposto na Suécia. E você, Lanzito?
Eu acredito muito na capacidade. Não, eu queria colocar o Japão, mas como a gente já tirou o Japão nessa brincadeira, né? Não tem jeito. It's coming home. Vai dar Inglaterra. Vai dar Inglaterra. Eu acho que vai dar Inglaterra. Então, O time está no auge. Tem jogadoras que são absurdas. Lauren James, Keira Walsh, Lucy Bronze, Mary Earps. A técnica é gigantesca, que é a Sarina Wigman. Inglaterra está no seu auge, o momento é da Inglaterra. Então temos 3 opiniões diferentes, porque eu acho que vai dar a Holanda. Eu acho que a Holanda vem bem forte, com resultados bem contundentes. Eu acho que ela vem com moral. Então, eu acho que elas conseguem sim levantar esse caneco. Então, fechamos por aqui. É isso. Temos 3 seleções diferentes. Os divergentes. E vamos ver quem vai vencer. Estamos aí indo para as quartas de final. Hoje começa a caminhada das quartas de final. E logo mais saberemos quem será campeão do mundo da Copa do Mundo de 2023. Então é isso. Eu quero agradecer Luan, quero agradecer a Manuzinha e a todos que estão assistindo. Muito obrigada. E boa noite, gente. É isso.